João capítulo 15, versículos 9 a 17. Hoje nós estamos no primeiro culto desse ano, primeiro de 2024, estamos iniciando um novo ano. E sempre quando iniciamos um novo ano, a gente fica pensando, a gente faz uma retrospectiva daquilo que a gente queria ter alcançado no ano passado, daquilo que a gente planejou. Talvez alguns façam isso, um planejamento daquilo que pretendia fazer, e a gente olha para trás e viu aquilo que a gente conseguiu, mas a gente segue em frente, porque tem um novo ano, a gente tem mais 12 meses ainda, para a gente tentar realizar. Então a gente faz novamente planos. Mas Jesus, é claro, se ele planejava alguma coisa, ele certamente realizava. E ele, nesse parágrafo que nós vamos ler, a gente vai ver que ele estava concluindo o seu trabalho, concluindo a sua missão aqui na Terra. E ele deixou tudo completo, tudo preparado, porque ele estava preparando os seus discípulos para que eles fossem e dessem frutos. Então, o que nós vamos ver aqui é como se a gente estivesse, a gente pode perceber, que Jesus é como se estivesse preparando um solo, Como a gente vê naquela parábola do semeador, que ele lança a sua semente, tem vários tipos de solo. Um deles, um dos tipos de solo, é aquele solo que estava em terra boa. Então, os discípulos eram a terra boa. E ele então, só que essa terra precisava ser preparada. Porque todo quem é agricultor ou quem já plantou alguma coisa sabe disso, que você não planta simplesmente de qualquer jeito na terra. Você tem que preparar a terra para que ela dê bons frutos. Então, a gente vê aqui nesse parágrafo que Jesus está deixando preparado esse solo fértil. Então vamos ler João capítulo 15, versículos 9 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também... eu estou confundindo com outro versículo aqui, mas ele diz então, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vô-lo concederei. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem escolhido aqueles que Tu queres para que vão e deem frutos. E cremos que nós, Senhor, também, passado
quase 2000 anos, também temos sido escolhidos por Ti, para que possamos dar frutos, para que possamos glorificar o nome do Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui hoje, porque o Senhor permitiu, o Senhor nos trouxe aqui, e o Senhor tem um plano para todos nós. Pedimos ao Senhor também que abençoe os irmãos que não podem estar aqui. Temos notícias, Senhor, de que alguns estão doentes, Tu possas cuidar deles e ajudá-los, Senhor, em tudo. Abençoa também aqueles que por qualquer outro motivo não vieram. Tu possas estar ajudando, Senhor, vencer todas as dificuldades e trabalhando também em seus corações. Pedimos a Tua bênção na meditação de hoje, que Tu possas nos ensinar, que o Teu Espírito possa nos iluminar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Preparando um solo fértil. É isso que nós podemos extrair dessa passagem, desse parágrafo de João, e nós vemos que Jesus deixou tudo preparado, porque, em primeiro lugar, a gente vê aqui que ele demonstrou aos seus discípulos o seu amor, né? E isso era importante nessa preparação desse solo, porque a maneira de preparar esse solo, e quando nós falamos do solo, nós estamos nos referindo ao coração dos discípulos, né, dos apóstolos. Eles, como encarregados de dar frutos, então é como se Jesus estivesse lançando ali uma semente para que pudesse dar solo. Então, uma das maneiras, uma das providências para que esse solo fosse preparado é justamente isso. Esse solo, ou seja, esse coração que recebe a palavra, ele tem que crer, ele tem que confiar no amor do Senhor Jesus e no amor do Pai. Então Jesus, para deixar claro que eles são amados, então ele demonstrou a eles, aos discípulos, o seu amor. Essa ideia que nós vemos aqui nos versículos 9 a 11, porque ele começa dizendo: como o Pai me amou, também eu vos amei. E ele exorta: permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então ele diz aí a maneira de como é que eles iam permanecer no amor. Era guardando os mandamentos. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então ele queria que os discípulos se alegrassem, ele queria que eles se alegrassem com a mesma alegria que ele tinha, e que essa alegria, esse gozo, fosse completo nos discípulos. Então Jesus faz questão de demonstrar desta forma o seu amor, de deixar claro o seu amor por nós. Isso é importante porque na relação de um senhor, que era Jesus, né, e os servos ou os escravos, que eram os discípulos, normalmente, pela tradição, é uma relação de obediência. Ou seja, Jesus, ele simplesmente poderia mandar, e ele manda realmente, mas ele não precisava demonstrar amor, né? Porque o Senhor, ele não tem que demonstrar amor pelo servo. Na nossa cultura, né? O patrão, né? Vamos dizer assim, ele não tem que demonstrar amor pelo empregado, ele só tem que pagar o salário, né? E na época da escravidão, né? Até hoje existe ainda muitos tipos de escravidão, e até hoje nós vemos isso acontecendo no mundo. O Senhor manda, o escravo obedece. O Senhor não tem que demonstrar amor, ele só tem que ordenar e o escravo obedecer. E essa relação do Senhor e do servo, ela está ali em Lucas 17, de 7 a 10, que Jesus fala:
ele mostra, né, ele compara, né, ele diz, olha, né, se um servo ele chega do campo, ele fez tudo que ele tinha que fazer, né? Quando ele chega na casa, o Senhor não vai agradecer o servo, dizendo, muito bom meu servo, senta aqui na mesa, né? Porque você fez tudo que tinha que ser feito, agora eu vou te servir, né? Isso não vai acontecer, sem chance disso acontecer, porque Jesus termina essa parte, né, em Lucas 17, 7 a 10, dizendo, né, fazendo essa comparação, ele dizendo assim, vós também, depois de terdes feito tudo o que devíeis fazer, tudo que foi ordenado, vocês devem dizer assim, somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que era a nossa obrigação. Então, se você fizer tudo certinho, se você obedecer os mandamentos, se você não falta na igreja, você lê a Bíblia, você ora, você dá o dízimo, você faz tudo que é para ser feito para agradar a Deus, então no final do dia, né, você diz assim, eu sou um servo inútil, porque eu só fiz o que devia fazer, eu não fiz mais do que a minha obrigação, porque realmente é nossa obrigação. Mas a relação de Jesus e a relação do Pai com os seus servos é diferente, e ele faz questão de deixar isso claro, porque Jesus mesmo, ele diz ali em Lucas também, capítulo 12, capítulo 31, especialmente nos versículos 32 e 37, que primeiro ele diz, né, ele está no contexto dele dizendo para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que é necessário vai nos ser acrescentado, que é para nós não andarmos ansiosos. E aí ele diz, não temais, pequenino rebanho, no versículo 32, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ele chama então os seus discípulos de pequenino rebanho. É assim que o Pai os vê, e é assim que Jesus os vê, os enxerga, um pequenino rebanho, e que ele agradou, né? Ele dá o reino, ele se agrada disto. E no versículo 37, falando que justamente ele está aqui contradizendo o que é uma relação normal de um senhor e de um servo. Ele diz no versículo 37 que se nós fizermos sermos bons servos, né? Se nós estivermos vigilantes quando ele voltar, o Senhor então ele vai nos colocar à mesa, né? Vai colocar o servo à mesa, e o próprio Senhor vai servir aquele servo. Olha só, esse Senhor não é normal, né? Ele não tem uma relação normal de Senhor para servo. É assim que Jesus demonstra o seu amor por nós. E de muitas outras maneiras, nós também temos outras provas, né? E a principal prova é de, como está escrito lá em Romanos 5,8, que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é importante que nós saibamos disso, que nós somos amados por Deus, porque assim o nosso coração vai estar melhor preparado para dar frutos. Não é só uma questão de obedecer, e mesmo que nós sejamos, é verdade que nós somos servos inúteis, porque se nós fizermos tudo, não é mais do que a nossa obrigação, mesmo assim nós sabemos que o Pai nos ama por sua graça, e Ele se agrada em nos dar o seu reino. Então, como diz lá em Colossenses 3,12, então se é assim, nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É assim que nós devemos então nos vestir, ou seja, nós devemos nos apropriar desse amor, como servos santos e amados que somos. Não merecemos, porque somos servos inúteis, se nós fizermos tudo o que é ordenado. Imagina quando nós não fazemos, né? E é isso que mais acontece, né? Nós somos mais do que inúteis, né? Ou menos do que inúteis, e mesmo assim
o Senhor nos ama. Então Jesus, ele, em preparação para este solo, ele demonstrou o seu amor pelos discípulos. Nós vemos também que Jesus, ele deixou aos discípulos instruções e mandamentos. Então essas instruções e esses mandamentos estavam preparando esse solo, esse bom solo, para que ele desse muito fruto. Nós vemos esta ideia nos versículos 12 a 15, quando ele diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, tem um mandamento claro aí de Jesus. E ele até enfatiza no versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então é esse tipo de amor que ele está dizendo: assim como eu vos amei, eu estou dando a vida por vocês. Então, em outra parte, o João, ele diz, que também, se Jesus deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vós sois meus amigos, ele continua dizendo, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos. Ele volta àquela relação de servo, Senhor com servo. Eu não chamo vocês de servos, mas eu chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho dado a conhecer tudo o que o Pai me ensinou, tudo que o Pai me deu, eu tenho dado a conhecer. Então esse conhecimento, essas instruções, ele deixou como preparação. E entre os que estavam ali, tem o João, que escreveu um dos evangelhos, e o Marcos não estava ali entre os 12, mas ele era filho, não sei se filho biológico ou filho na fé de Pedro, e ele escreveu o evangelho de Marcos. Depois, Lucas, que provavelmente era um gentio, mas se converteu com a pregação de Paulo, ele também escreveu um outro evangelho. E o Mateus estava ali entre os 12, então dentre os 12 ali, o João e o Mateus escreveram aquilo que Jesus tinha instruído e que o Espírito Santo os fez lembrar. Então Jesus nos deixou, ele deixou os seus discípulos que foram encarregados de dar frutos e que os frutos fossem permanentes. Ele deixou então essa preparação, ele deu mandamentos, deu instruções. Isso é muito importante, porque imagina se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse nos dado a Bíblia, se o Novo Testamento não tivesse sido escrito, nós tivéssemos só o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele mostra muitas coisas, ele fala já da vinda de Jesus, fala das profecias, mas é o Novo Testamento que fala as palavras de Jesus, os mandamentos, os ensinamentos, tudo que Jesus ordenou. Então, ele nos deixou isso, deixou aos apóstolos, e que repassaram a nós, em preparação para esse solo fértil, para que desse muitos frutos. Em João 13, 34, um pouquinho antes, aqui no Evangelho de João, que aquele versículo que eu estava confundindo, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então Jesus já estava dizendo isto ali. E 1 João 3,16, isso já é João, lembrando as palavras de Jesus e dando instruções: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aqui é bom a gente esclarecer o que significa dar a vida pelos irmãos. Significa então que nós devemos morrer na cruz também? Não precisa, porque Jesus já morreu na cruz. Aliás, não teria efeito nenhum, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas ele nos salvou porque ele era perfeito, ele não tinha pecado, ele era o único que podia morrer por nós na cruz. Se todos nós morrêssemos na cruz, se o destino de todo cristão fosse morrer na cruz, mas Jesus não tivesse morrido na cruz, seria inútil, porque morrer na cruz não ia pagar os nossos pecados.
Somente Jesus podia fazer isso. Então, o que significa? Será que nós devemos, se chegar alguém aqui atirando, de repente entrar na frente do atirador para proteger os irmãos? Talvez, né? Se você tiver essa coragem e tiver esse amor pelos irmãos, você poderia fazer isso. Mas, assim, eu acho que a situação nunca aconteceu aqui, né, de tanto perigo assim, talvez nunca vai acontecer, mas há quanto tempo você é convertido, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos, né? O que é que você tem feito? Como é que você tem dado a vida pelos seus irmãos? Talvez você já esteja imaginando. Dar a vida significa você não necessariamente morrer, mas você pode viver, não é? Quando você vive para alguém, você não está dando a vida para essa pessoa? Quando você tem que cuidar de alguém, especialmente se esse alguém exige muitos cuidados, né? Essa pessoa precisa de cuidados muito especiais, você não está dando a vida por essa pessoa? A gente não pode dizer, por exemplo, que os pais dão a vida pelos filhos. Eles não morreram, mas eles dão a vida. Eles dão tudo, né? Tudo que é de bom, tudo que o filho necessita, ele dá pelos filhos. Então é esse tipo de amor que nós devemos ter uns pelos outros. É esse o mandamento de Jesus: dar a nossa vida pelos irmãos. E uma vez o pastor Alden, ele fez uma série de pregações, e a série era os mandamentos uns aos outros, né? Ele fez muitas pregações, tinha muita coisa para falar. Aí eu fiz uma compilação de alguns versículos aqui, dá para encher a tela aí de versículos, né? Só uma parte de cada versículo. Eu consegui achar 28 versículos pelo menos, onde tem esses mandamentos de uns aos outros. Então Jesus nos deixou essas instruções, e nós vemos aqui entre esses mandamentos, tendes paz uns com os outros, é um mandamento. Não murmureis entre vós, deveis lavar os pés uns dos outros, amai-vos cordialmente uns aos outros, não julguemos uns aos outros. Agora, hoje nós vamos celebrar a ceia, né? Então, lembrando, nós vamos até ler esse versículo durante a ceia, 1 Coríntios 11:33, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, cooperem os membros em favor uns dos outros, e assim por diante, né? Então são muitos versículos, muitas instruções, muitos mandamentos, e o pastor Alden enfatizava que só é possível você cumprir esses mandamentos se você estiver em comunhão. Aliás, o último versículo que tem nesta lista é 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então não é possível você cumprir esses mandamentos de uns aos outros da Bíblia se você não estiver em comunhão, né? Como você vai amar um ao outro se você não está junto? Então ele enfatizava isso como sendo importante manter esta comunhão. E ali Jesus, então ele faz essa preparação, né, de dar instruções, e também, né, em terceiro lugar aqui, ele designou os seus discípulos para que eles fossem e dessem frutos. Então esta era também uma preparação importante, para que eles fossem dar frutos, e que esses frutos fossem permanentes. Ele precisava dizer claramente o que é que eles precisavam fazer. Então ele designou, e ele diz até aqui nos versículos 16 e 17, não foram vocês que me escolheram a mim, fui eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. E aí ele termina repetindo: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então ele designou, né, os seus discípulos para uma missão.
Aqui ele está se referindo, certamente, à escolha dos 12 apóstolos. Vocês sabem que Jesus tinha milhares de discípulos. Eram milhares de discípulos que o seguiam, não eram só 12. Mas ele escolheu, dentre esses milhares, 12, que ele chamou de apóstolos. E esses 12, então, ele designou para que fossem e dessem frutos. Um desses 12 se perdeu, que foi o Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. E depois eles escolheram outros, que foi, se não me engano, o Matias, né? Está lá no começo de Atos. Mas o Matias ficou meio obscuro, né? A gente acha que, na verdade, o 12º foi o Paulo, né? Que foi depois, como o Paulo dizia, né? Eu fui um nascido fora do tempo, né? Eu sou um fruto temporão, né? Que veio depois do tempo, fora de época. Mas, então ele designou esses 12. Mas isso não significa que os demais milhares de discípulos de Jesus também não eram escolhidos. E aí, entre esses milhares, agora são milhões, ou eu acho até que se a gente for contar aí no decorrer desses 2000 anos, dá bilhões, né, de pessoas, talvez até trilhões, não sei, né? Só Deus é quem sabe quantos são, mas no Apocalipse fala que são milhões de milhões, milhares de milhares, né? São miríades de santos, né, que vão estar com ele. Então todos nós, quando nós falamos assim, eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, né, por isso que eu sou salvo, né, na verdade é aquilo, né, eu gostava daquela ilustração que o pastor Alden dava, né, você viu uma porta, estava escrito assim, entre quem quiser, né, aí você falou, eu quero, eu vou entrar, né, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Você entrou pela porta. E aí, quando você olha para trás, do outro lado da porta, está escrito assim, escolhido desde a fundação do mundo. Então, Deus já sabia que você ia escolher Ele. E, na verdade, foi Ele quem te escolheu e você nem sabia, né? Quando você aceitou Jesus, na verdade, você só estava cumprindo o propósito de Deus, porque Ele já sabia que você ia se converter, né? Eu creio que todos nós aqui fomos escolhidos por Deus, que Deus nos escolheu e também nos designou para que nós fôssemos e dessemos frutos, e que esse fruto fosse permanente. Então Ele também nos separou, Ele também nos escolheu. Então ali a gente vê, por exemplo, em Lucas 6,34, aliás, desculpa, Lucas 6,13, né? E Efésios 1,4, Lucas ele está falando, ali ele fala de uma escolha específica, né, que é quando Jesus chamou os 12 e os separou. E em Efésios, ele diz, né, de um modo geral, o Paulo está dizendo que ele nos escolheu, né, a todos nós, todos os cristãos, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos perante ele irrepreensíveis e em amor. Mas a Bíblia também fala de momentos em que nós devemos fazer escolhas, e especialmente ali em Lucas 10:42, tem a história da Marta e da Maria. E a Maria, ela fez uma escolha, e Jesus enfatizou essa escolha da Maria. Ele disse, ela fez a melhor escolha, que é se assentar aos pés de Jesus e ouvir as suas palavras. Não que a escolha de Marta não fosse boa, porque Marta estava preocupada em servir, né, aqueles que estavam ali na casa, e era importante esse serviço. Jesus não desprezou o que Marta estava fazendo, mas ele disse que a escolha de Maria foi a melhor, foi melhor ainda, e isso não vai ser tirado dela, ele disse, né? Então nós também precisamos fazer escolhas. Nós fomos escolhidos, sim, antes da fundação do mundo, mas Deus nos tem dado opções em nossas vidas. Você escolheu vir na igreja hoje, não foi? Você poderia ter escolhido ficar em casa, não é verdade? Muitos escolheram não estar aqui hoje, talvez pudessem ter escolhido vir, e assim, depois do culto, você vai continuar fazendo escolhas. Quais escolhas você vai fazer, né? Amanhã cedo, quando você acordar, você vai também fazer muitas escolhas. Quais escolhas você vai fazer? Então, nós precisamos escolher o que é melhor.
E se nós escolhemos o que é melhor, isso não nos vai ser tirado. Quando Jesus nos escolhe, né, o fato dele ter nos escolhido para que nós demos frutos, tem uma peculiaridade na escolha que Deus faz, né? No mundo, se alguém quisesse montar uma equipe, né, vamos supor que você se torne um grande empreendedor e você vai montar uma equipe, né, para gerenciar, para comandar, para levar adiante um projeto, uma empresa, você certamente escolheria os mais capacitados, não é assim que se faz? Quando você vai participar de um processo seletivo, você está procurando um emprego, eles vão olhar o seu currículo, depois eles vão fazer entrevistas com aqueles dentre os que entregaram currículos que eram melhores, e eles vão escolher o melhor, os mais capacitados. Mas quando Deus faz a escolha, não é bem assim, porque Deus não vê como vê o homem, né? O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. É isso que Deus disse quando ele escolheu Davi, e não escolheu o irmão mais velho de Davi, que estava, né, que era o grande guerreiro e estava na batalha. Não foi nenhum dos 7 irmãos mais velhos de Davi, mas foi o pequeno Davi, né, que depois enfrentou Golias só com uma pedra, né, com uma funda. Ele levou 5 pedras, mas só precisou de uma, né, para matar o Golias. E também nós vemos Paulo falando aos Coríntios, né, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então Deus escolheu você não é porque você é o melhor, não é porque você é bom, não é porque você é melhor que os outros. Pelo contrário, Ele escolheu você justamente porque você era inferior, porque você não era capaz, e Ele queria te capacitar. Tiago também fala, capítulo 2, versículo 5: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Então, o crente, ele não pode ficar querendo muitas grandezas, né? Ele tem que saber que ele é a escória do mundo. Nós somos a escória do mundo, né? Quando as pessoas falam assim, eu sou filho do rei, né? Tudo bem, né? Mas só que o rei, ele escolheu você, né, para ser o súdito, e adotou você como filho, mas não porque você era, né, o melhor. Ele adotou porque você era fraco, ele adotou porque você tinha fraquezas, e porque ele queria trabalhar com você, né? E ele quer que você o sirva, né, com todo o amor, que você vá e dê frutos. Em 1 Coríntios 12, de 8 a 28, a gente vê que de 8 a 10, desculpa, e depois pulando para o versículo 28, Paulo está falando, né, ele está instruindo a igreja a respeito dos dons que Deus deu para que todos na igreja servissem. E ele fala, né, que a uns é dado a palavra da sabedoria, a outros é dado a palavra do conhecimento, a outro profecia, a outro dons de curar, a outro dons de falar em línguas, a outro dons de interpretar. Então Paulo fala, ele vai colocando ali todos os dons, né? E ele depois, né, isso é no capítulo 12 de 1 Coríntios, e no capítulo 13 ele fala do amor, o dom do amor, que é o maior de todos os dons, né? E ele fala, não adianta você ter tudo, né, você saber muitas coisas, ter todo tipo de dons, mas se você não tiver amor, então de nada vai adiantar. Então ele nos tem dado, ele tem capacitado. Qual é o seu dom, né? Qual é o dom que Deus tem dado para você? Deus deu um dom diferente para cada um. Eu sei que nem todos poderiam estar aqui na frente, como eu estou, pregando a palavra de Deus, preparando um estudo, entregando esse estudo. Talvez você não tenha esse dom, mas você, né, que está me ouvindo,
Você tem dons que eu não tenho e que eu não sou capaz de fazer, né? Você tem coisas que Deus deu para você, uma capacidade que Deus deu para você de fazer coisas que eu não tenho. Por quê? Deus me deu esse dom de estar aqui, mas Ele não me deu todos os dons. E Ele não faz isso, né? Ele dá a cada um segundo a necessidade. Então Deus tem um trabalho para você, um trabalho especial, que é só para você, que é para você realizar. E Ele então designou você também, para que você vá e dê frutos. Então, irmãos, Jesus, na sua partida, né, antes de partir, aqui nesse parágrafo, né, ele está se despedindo dos seus discípulos. É uma longa despedida, na verdade, porque é importante ele deixar tudo preparado. Ele estava então preparando, e ele completou a sua obra, né? Ele não é como nós, que deixa as coisas incompletas. Ele deixou tudo preparado, ele preparou os seus discípulos, né, demonstrando o seu amor. Ele preparou deixando instruções e mandamentos. Ele preparou designando uma missão para que eles fossem e dessem frutos. E quando ele voltar, ele vai querer recolher esses frutos. Então, eu e você temos que ser fiéis, porque ele já fez tudo, ele já deixou tudo preparado para nós. Ele mostrou que ele te ama, né? Será que ele não te ama? Você tem dúvidas de que ele te ama? Tudo que você já fez, né? Tudo que você já fez contra Deus, né? Que você já pecou, e Deus ainda tem misericórdia, e Deus ainda está te sustentando. Todas as respostas de oração que Ele já te deu, não tenha dúvidas de que Ele te ama, e que Ele está preparando para você um lugar no céu. Ele deixou instruções e mandamentos. Nós temos a palavra de Deus, nós estamos sempre procurando conhecer e buscar. E nós temos dons que Ele nos deu, uma missão, e Ele nos capacitou para esta missão. Só você e Deus sabem o que é, né? E como é que Deus quer que você o sirva. Assim como Jesus, ele partiu, e ele, pelo menos em carne, ou seja, na forma de humano, ele não viu os seus frutos, né? Porque depois dessa noite, vocês sabem, nessa noite mesmo ele foi preso, depois ele foi crucificado, ele morreu, né? Foi sepultado, e ele ressuscitou no terceiro dia, e ficou uns 40 dias aparecendo para os discípulos, e até nos últimos dias, né, ele já estava vendo lá seus discípulos desanimados, né, o Pedro desanimado, dizendo que ia voltar a pescar, né, de certa forma dizendo que não queria mais ser apóstolo, né, e Jesus teve que ir lá dar um puxão de orelha, né, e incentivá-lo, né, a continuar. Jesus, então, ele não viu, né, humanamente falando, os seus frutos, e talvez você também não verá os seus frutos, né? Quais frutos você está dando, né? Mas o importante é que você esteja, você saiba que Ele te preparou, né? Que você é um solo bom e preparado por Ele para dar frutos, e que esses frutos, eles vão permanecer. Então, isso está acontecendo com todo o discípulo, né, que Jesus deixou através dos tempos. Então, continuemos, fiquemos firmes, né, e demos frutos ao Senhor. Amém? Deus os abençoe.